Select é a forma de selecionar objetos no vosso projeto. O ZWCAD permite que se escreva diretamente na linha de comandos o comando Select, isto é possível previamente selecionar objetos e quando executamos o comando Select ele pede então para selecionar objetos. Não é estritamente necessário que assim seja, porque o comando Select é um comando que está interno ou inerente aos comandos de edição e modificação, isto é, todos os comandos de modificação, Move, Copy, Stretch e até o Erase, permite que se consiga realizar operações de seleção sem ter necessidade de selecionar com o comando Select. Embora, como eu tinha dito, se quiserem selecionar previamente, eu posso então executar o comando Select, selecionar várias entidades, por exemplo, estas duas circunferências e ainda, por exemplo, estes dois arcos ou estas duas semicircunferências, e ao terminar o comando Select, ele diz-me que selecionei 4 objetos no total. Ao terminar, os objetos são selecionáveis, isto é, estão selecionados. E então aqui poderei, por exemplo, aplicar o comando Erase, que como sendo os objetos selecionados, ele vai eliminar precisamente os objetos que estão selecionados. Vou anular com Undo e vou mostrar que é possível utilizar o comando Select internamente em cada um dos comandos de modificação. Entretanto, antes disso, vou mostrar que o comando Select tem várias opções internas. Quero dizer o quê? Que dentro do comando Select, se não selecionar objetos ou se colocar aqui algo estranho que o ZWCAD não entende, ele diz que é Invalid Selection. Como tal, ele vai mudar as opções dentro do comando Selection. E então tenho, entre muitas, Window, Less, Crossing, Box, All, Fence. Eu diria que vou primeiramente falar dos comandos, todos eles até ao Fence, porque são inúmeras as opções e eventualmente também irei falar do Previous. Vamos então interromper o comando e supondo então que eu precisava de mover esta peça que aqui está desenhada, que é uma biela, toda ela iria ser movida para a parte inferior aqui do ecrã, mas não queria selecionar também estes segmentos horizontais. E inclusivamente este segmento horizontal que aqui está, sendo mais curto. Como é que eu posso selecionar? Evidentemente que eu podia mover, fazendo um move, e selecionar um a um. E teria um trabalho um tanto ou quanto fastidioso, porque teria que selecionar um a um os elementos que compõem esta biela. Não necessariamente, e então passo a explicar. Vou interromper o comando Move e vou fazer novamente a repetição do comando, por isso basta digitar Enter ou espaço e repetir o comando. Eu posso selecionar o objeto imediatamente por duas formas muito simples. Com o rato seleciono uma área vazia do projeto e reparem que ao mover o rato para o lado esquerdo eu tenho aquilo que se chama a seleção por Window. Se mover o rato para o lado esquerdo eu terei o chamado Crossing Window, isto é, a janela é descontínua e verde. Se for então para a direita, como tinha dito antes, será contínua, a janela contínua ou um retângulo, se quiserem assim chamar, e azul. Qual é a diferença de um e do outro? Enquanto que o retângulo azul com linha contínua seleciona tudo que esteja integralmente dentro deste retângulo, no caso do verde, tudo que estará dentro do retângulo será selecionado, mas também tudo que for tocado pela janela descontínua, isto é, pela linha descontínua do retângulo. Ora, observamos, aqui, se o fizer desta forma, tudo que estiver dentro da janela azul será selecionado. O que é que eu consigo perceber aqui? Que ao selecionar, irei selecionar todas as linhas horizontais, aquela circunferência mais à direita ali e toda a peça da biela. Ora, observem, se eu picar então com o botão esquerdo do rato, reparem então que tenho a circunferência, como tinha dito, selecionada, toda a peça da biela, inclusivamente as linhas horizontais. Mas não era isso que eu pretendia. Eu pretendo sim selecionar a biela, somente as peças, os elementos desenhados compõem a peça da biela, não selecionando as linhas horizontais. Vou interromper o comando, novamente fazer o Move e tentar selecionar através do rato
englobando somente a peça da biela. Observem, todos os elementos que compõem essa peça, a biela, serão selecionados. As linhas horizontais mais extensas, como não estão integralmente dentro da janela, serão ignoradas. No entanto, há uma linha horizontal que se situa na parte superior da peça. Eu vou selecionar clicando no botão esquerdo do rato, que também será selecionável. Cá está. Neste momento posso mover toda a peça, mas não queria mover esta linha. Uma das opções do comando Select é o Remove. Temos duas opções. Ou utilizaríamos a opção R, e o ZWCAD vai-me pedir qual é o objeto que quer remover da seleção. Vou então usar essa técnica, isto é, utilizar a letra R, peço desculpa, R, Enter, e agora ele pergunta qual é ou quais são os objetos a remover. No caso será somente este objeto, e observem que tinha uma seleção de 15 objetos, ele removeu um, tenho no total 14. Poderia continuar a remoção, não quero, termino, e ao terminar ele pede-me então para mover o objeto que eu tinha pré-definido para mover na parte inferior do ecrã. E cá está. Somente a peça selecionada será movida, apesar de composta de vários objetos, será movida para a posição que eu pretendia. Muito simples. Vou anular este move e vamos supor que quero novamente, mas desta vez quero copiar objetos em que eu vou integrar toda a peça da biela por uma janela que é feita por seleção Crossing Window. Então, ao fazer o copy, eu poderia eventualmente abrir aqui uma janela maior, mas corria o risco de, ao selecionar esta janela grande para selecionar as linhas horizontais, de selecionar elementos da figura do lado direito, inclusive aquela circunferência. No entanto, eu posso fazer de outra forma, que é selecionar por Crossing Window, a tal janela verde, que todos os objetos que ficarem integralmente na janela ou forem tocados pela linha descontínua dessa janela verde serão selecionados. Ora, observem, o botão esquerdo do rato, cá está. Os 19 objetos, porque eram 15 mais 15, não, eram 14 mais 5 relativamente às linhas horizontais. Agora reparem, agora já tenho a possibilidade de fazer uma cópia destes objetos todos, sem ter necessidade de levar outros objetos que não estavam incluídos. O comando Select tem múltiplas opções para serem exploradas. Vou terminar este tutorial por mostrar somente estas duas opções de Crossing Window e do Window. E ainda a possibilidade de utilizar a última opção, que é o Previews. O que significa isso? Significa que eu posso selecionar os objetos novamente para copiar, ou mover, ou até apagar, usando a opção Previews. Vamos supor que, apesar de eu ter feito a cópia, não queria o outro objeto ou os outros objetos repetidos, eu posso fazer um Erase, e quando o ZWCAD me pede a opção Select Objects, eu irei pôr Previews, isto é, os objetos anteriores. E observem que, como os objetos anteriores tinham sido selecionados para copiar, eram precisamente as linhas horizontais e a respectiva biela, estes serão objetos, ao fazer Enter eu elimino exatamente aquilo que pretendia com a opção Previews. Para terminar, direi também que é possível selecionar e remover objetos usando a tecla Shift. Por exemplo, se eu quiser novamente copiar a peça, neste caso a biela, somente a peça biela com o tal janela ou retângulo azul, posso selecionar os tais objetos, mas que eram 14, portanto, porque é que são 15? Porque tenho mais uma linha. Aqui o truque é, ao utilizar para remover o R, posso em vez disso usar a tecla Shift. Premendo a tecla Shift, botão esquerdo do rato, e reparem que eu tenho neste momento então os tais 14 objetos que pretendia, sem então a linha horizontal mais pequena. E a partir deste momento posso fazer a cópia da peça
utilizando o Shift para remover um elemento ou vários elementos da seleção. Iremos ter um segundo tutorial sobre seleção. Estejam atentos ao canal da Ibercad.